Boa noite a todos. Estamos dando início à nossa 13ª Semana Espírita daqui da cidade de Guanambi. O tema da nossa Semana Espírita, o problema do ser, do destino e da dor. Boa noite a todos que já estão aí conosco, conectados, os internautas. Nossa Semana Espírita, esse ano, num novo formato, atendendo à necessidade. E temos sempre o apoio do Conselho Regional 24, da União Espírita de Vitória da Conquista, da FEEB. Temos aqui também com Campete aí representando a própria federação, para nossa alegria. Boa noite, Campete. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, que estão chegando aí. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela sua presença. O Campete vai falar para a gente do tema Revelação pela Dor, Provação Coletiva Mundial. É o tema que nós vamos discorrer dessa noite na abertura da nossa 13ª Semana Espírita. Nós vamos agora convidar a Kátia Castro para cantar, será a nossa prece de abertura na sua linda voz. Olá, Kátia, boa noite. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. Que prazer. Fiquei muito feliz em receber o convite de vocês. Muito gratificante para mim. Muito obrigado. Nós que agradecemos aí a sua presença. E agora é contigo, você possa aí nos brindar com uma bela canção que será a nossa prece, a nossa harmonização de abertura da nossa Semana Espírita daqui de Guanambi. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar em cada passo a mão de Deus irá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar em cada passo
Muito obrigado, Kátia, pela bela canção. E assim nós abrimos, né, a nossa Semana Espírita. Fique com Deus e muito obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês. Que prazer. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Muito bem, meus amigos. Estamos aí com a nossa 13ª Semana Espírita, com o tema O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Você que entrou agora. A nossa primeira palestra com Geraldo Campetti, falando do tema Revelação pela Dor, Provação Coletiva Mundial. No formato desta noite, você que está aí pelo YouTube nos acompanhando, através do chat aí, você pode ir postando as suas dúvidas que surgirem, os seus comentários, e o Campetti vai estar acompanhando e vai no ar mesmo, debatendo e trazendo as respostas. Então, fiquem à vontade, nós estamos acompanhando vocês. Campetti, agora eu te passo a palavra. Obrigado, querido Alexandre. Muito obrigado aí pelo convite da União Espírita de Guanambi. E quando a gente está ao vivo, a gente ouve os latidos dos cachorros, né? A gente ouve o som externo. É uma maravilha. Muito obrigado pela oportunidade. É uma bênção nós estarmos juntos. Queria agradecer do fundo do coração mesmo. E nós vamos falar sobre esse tema que é tão importante. Queria parabenizar a organização, porque está fundamentado aqui neste livro. Ó, vocês estão vendo? Como é bonito, né, Alexandre? Esse livro aqui, olha, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É uma obra de Leon Denis. Leon Denis é um autor clássico, francês, é considerado filósofo do espiritismo. Ele é tão, assim, importante porque ele teve esse papel que foi muito relevante no sentido de colaborar com o próprio desenvolvimento do espiritismo no seu aspecto filosófico. Mas ele tem uma narrativa assim tão bonita, tão importante, que também a gente pode entendê-lo como uma espécie de poeta. Um poeta que escreve de uma forma tão linda e, ao mesmo tempo, tão profunda, que nos é admirável. Ele foi, inclusive, cogitado para ser o possível substituto de Allan Kardec, caso acontecesse qualquer coisa, e graças a Deus não aconteceu, que Allan Kardec cumpriu a missão completamente, né? Com todo o desempenho, com todo o espírito de dedicação, aquele que fez realmente o melhor ao seu alcance. E graças a ele nós temos hoje a doutrina espírita materializada entre nós. Então, a nossa gratidão a Allan Kardec, a nossa gratidão a Leon Denis, que escreveu vários livros, várias obras no original francês que foram traduzidas para o português. E dentre elas tem esse O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é, de fato, uma obra importantíssima. É uma obra-prima. E a obra está dividida em 3 partes, que fala exatamente do problema do ser, do destino, e fala da dor. Uma curiosidade, Alexandre e demais amigos queridos que estão nos acompanhando, é que no original francês, esta obra tem o título O Problema do Ser e do Destino. E para a tradução do português na edição da FEB, foi incluído também E da Dor. E nós temos no acervo da Federação Espírita Brasileira uma carta escrita de punho pelo próprio Leon Denis, autorizando que na tradução brasileira se acrescentasse essa expressão E da Dor, que tem tudo a ver realmente. E é muito curioso porque Leon Denis apresenta a questão da dor como uma potência da alma. Ele vai falar na 3ª parte do livro sobre as potências da alma, quando vai falar da vontade, da consciência, do pensamento, vai falar do livre-arbítrio, e toca no amor e toca na dor. Ele coloca a dor também como sendo uma potência anímica, uma potência da alma, ou seja, uma força que nós temos. Porque às vezes é um pouco difícil a gente entender a dor no nosso processo evolutivo. Por que há necessidade da dor? Por que a dor surge na nossa vida? Por que a gente sofre? Então, inicialmente, eu gostaria de fazer uma distinção entre dor e sofrimento.
vocês podem ficar à vontade, como o Alexandre falou, nosso coordenador, para participarem, para escreverem aí no chat, podem fazer anotações, fazer comentários, eventualmente se tiverem perguntas, fiquem inteiramente à vontade. De um modo geral, os autores entendem a dor e o sofrimento como sinônimos, ou seja, quando está se falando da dor, está se falando também do sofrimento e vice-versa. Isso é de um modo geral. A dor seria algo que nos causa um certo incômodo, é como se fosse uma instabilidade no nosso processo de uma homeostase, ou de um equilíbrio da saúde, então, em que nós nos manifestamos enfermos, adoentados. Mas essa doença, essa enfermidade, não é apenas do corpo físico, organicamente falando, mas pode ser uma questão emocional, pode ser psíquica, pode ser, inclusive, à luz do próprio espiritismo, até espiritual, devido às influências que nós sofremos, e a gente sabe que nós nunca estamos sozinhos, sempre estamos acompanhados dos amigos e daqueles que nem sempre são tão amigos assim, espiritualmente falando. A questão 459 do Livro dos Espíritos nos esclarece sobre isso. Os espíritos influenciam em nossa vida, e a resposta é que influenciam até muito mais do que a gente imagina, a ponto de nos dominarem praticamente. Então, nós precisamos ter um certo cuidado, porque ao tempo que nós influenciamos, nós também somos influenciados. Isso faz parte da vida no processo de interdependência. Então, nós vamos aprender com vários autores que a dor faz parte do processo evolutivo. Ou seja, a dor é um elemento componente essencial para que o espírito evolua. E não só o espírito, até mesmo antes de nós estarmos na condição de espíritos formados, no estado de humanidade, de seres humanos dotados de razão e de livre-arbítrio, também passamos nos estágios chamados inferiores da natureza, ainda como princípio espiritual, passamos pelo processo da dor. Mas o sofrimento não é uma necessidade. O sofrimento acaba sendo uma escolha, uma opção. Então, nesse conceito que a gente gostaria de tomá-lo como base para distinguir uma coisa da outra, entendendo-se que vários autores usam uma expressão como sendo, né, no mesmo sentido, numa sinonímia, não fazem uma diferença, mas outros autores vão diferenciando. E mesmo o autor, quando, o caso de Leon Denis, do próprio Emmanuel e de Joana de Ângeles, quando vão falar, e André Luiz, vão falar da dor e falam também do sofrimento, à medida que a gente vai aprofundando nos estudos, nós vamos percebendo a diferenciação existente. É interessante. Então, a dor é necessária para o processo evolutivo. O sofrimento, não. O sofrimento, ele é decorrente de uma escolha, ou do uso do livre-arbítrio, que gera as suas consequências. Então, nós poderíamos dizer, por exemplo, que a dor é algo que a gente sente, que nos incomoda, que nos causa até certo ponto o mal-estar, porque a gente sai daquele estado, digamos, o normal, ou que comumente nós convivemos. E aquilo, então, nos causa aquele mal-estar, aquela indisposição, às vezes sentimos um incômodo, uma coisa que vai, assim, nos afetando, e a gente pode, se não souber se comportar, é exatamente entrar num processo de desequilíbrio. Então, nesse caso, o sofrimento seria um prolongamento desnecessário da dor. Veja que coisa curiosa. Então, refletindo sobre o assunto nesta tarde domingueira, eu cheguei à seguinte conclusão, que não tem nenhuma novidade, mas é uma contribuição que eu acho que é válida, porque para mim mesmo me deu uma luz. A dor é como se fosse a prova que nós enfrentamos. O sofrimento é a expiação. Para evoluir, nós precisamos passar pela prova, mas não necessariamente pela expiação. Fica claro para vocês? Isso me deu um estalo assim. O que são as provas? São os testes. São as oportunidades de desafios. São aqueles embates que nós enfrentamos até para averiguar se nós temos condições de seguir em frente. Essas provas, elas
constituem etapas desafiadoras para que o espírito se desenvolva, para que nós cresçamos, para que nós possamos, então, dar um testemunho da nossa própria condição, seja intelectual, seja moral, seja espiritual, enfim, tudo conjugado. São provas, inclusive provas de fogo. A expiação, que também é uma prova, mas é uma prova que tem uma vinculação com o passado, um passado de equívocos, de faltas, em que nós, usando o nosso livre-arbítrio, infringimos a lei divina de certa maneira, e como a lei de Deus está escrita na nossa consciência, pelo próprio recurso natural das exigências evolutivas, até mesmo no automatismo da lei do Pai, nós somos submetidos às expiações para as corrigendas necessárias. Reconhecendo que expiação não é castigo, não é uma imposição no sentido de que nós estamos, assim, sendo impedidos de usar a nossa liberdade até certo ponto, porque quando nós continuamos abusando do nosso livre-arbítrio, evidentemente que a nossa liberdade ela vai se restringindo cada vez mais, e aí nós vamos sendo, de fato, levados até coercitivamente à necessidade do aprendizado pela expiação. E aí, então, a gente faz esse paralelo entre a dor e o sofrimento e a prova e a expiação. Nós passamos pela prova e passamos pela dor para evoluir. Agora, não necessitamos, como condição absoluta e irrevogável, passar pela expiação e pelo sofrimento. Agora, evidentemente, né, Campete, Deus, ele é tão misericordioso, é tão bondoso, que ele permite que pela expiação e pelo sofrimento nós também aprendamos. Porque Deus, na sua sabedoria magnânima, na sua onipotência, porque tem todo o poder, ele consegue fazer com que da própria situação complicada se tire a simplicidade. Até mesmo daquele momento mais difícil se aponte os caminhos mais fáceis, que até mesmo do que poderia parecer insolúvel se encontre as soluções mais adequadas. Então, mesmo daquele aparente mal em que se reveste supostamente uma expiação, o que não é o caso em verdade, mesmo deste desvio temporário, Deus retira o caminho do bem, porque Ele é Pai. E Ele quer que nós todos sejamos felizes. Então, tomado esses conceitos principais, básicos, essenciais, nós podemos, então, navegar um pouquinho mais sobre a questão da dor e do sofrimento. Como é que seria exatamente essa abordagem que Leon Denis faz? Na terceira parte do livro, O Problema do Ser, do Destino da Dor, tratando das potências da alma, quando fala dor e da própria revelação da dor como sendo uma potência anímica, uma força interna. Primeira coisa que Leon Denis coloca, e a gente vai tratar, evidentemente, num resumo, né, porque vale a pena a leitura e o estudo de todo o livro, notadamente, né, de todas as suas partes, mas como a gente está avaliando aqui, mais essa parte terceira, e especificamente esse capítulo da dor, e o outro capítulo que é exatamente a revelação da dor. Então, Leon Denis afirma que tudo o que vive neste mundo, a natureza, os seres vivos, o ser humano, naturalmente, tudo que existe sofre. Veja, ele usa, então, este verbo sofrer. Né? Nós entenderíamos aqui nesse conceito, então, que tudo o que existe, que vive, que é vivo, então sente dor. E aí a gente fica pensando, qual que é a necessidade então, da dor nesse processo evolutivo? A dor tem um componente que é impressionante porque ela burila, ela purifica, ela aperfeiçoa, ela para arestas. A dor tem esse poder de fazer com que o ser se amolde, se preparando para o retorno ao seu próprio Criador, numa trajetória
em que gradativamente ele vai construindo o seu próprio destino. E a gente fica pensando no automatismo da lei, os animais também sentem dor, né? Os animais, como aqueles seres nossos que ainda não atingiram o estágio de humanidade, não ainda raciocinam, não têm o livre-arbítrio, têm um instinto, que é uma inteligência relativa, mas já demonstra uma série de elementos assim, já colocando essa questão da afetividade, do amor, de um cuidado, não é? Quem tem algum animalzinho sabe do que eu estou falando, é uma coisa impressionante. Eles só faltam falar, não falam com as palavras como a gente entende, mas falam com a sua linguagem, não é? E demonstram todo aquele carinho para conosco. Até Chico Xavier cita, não é, que uma senhora tinha um cachorrinho e esse cachorrinho, ele sempre desaparecia entre 8 e 2 horas da manhã, 8 da noite, 20 horas, e 2 horas da manhã. Sempre desaparecia todo dia, de segunda a sexta-feira. E ela não sabia o que esse cachorro fazia e tudo e tal. Quando foi, descobriu. Na verdade, esse cachorro, ele ia sempre nas sessões públicas, e depois tinha outros trabalhos também que seguiam até altas madrugadas, né, até altas horas, que eram os trabalhos do Centro Espírita, Luiz Gonzaga e Pedro Leopoldo. Olha só, meus amigos queridos do coração, que coisa interessante. Então, ali naquele momento, o cachorrinho, ele sentava ali próximo, né, no cantinho, ficava olhando o Chico, participava, como se estivesse acompanhando a oração, a leitura, estava tudo ali com aquele olhar, assim, aquela coisa. Depois que encerrava tudo, ele ia embora. E isso acontecia de segunda a sexta. Aí o Chico, né, a mocinha, agora eu sei que o cachorro vem aqui, Chico, olha só, nem eu venho no centro e ele vem. Aí ele disse assim, é assim mesmo, minha irmã, quem sabe, né? Ele já está dando uma estimulada para a senhora vir para cá também. Então, como se fosse um exemplo, né, do animalzinho, isso é uma coisa muito bonita. Então, a gente tem esse carinho, esse amor todo, né, para com os seres vivos, e a gente precisa respeitá-los muito, né, cada vez mais no sentido de um tratamento, né, até fraternal, porque são nossos irmãos. São nossos irmãos, evidentemente, né, num estágio evolutivo, pelo qual, como princípio espiritual, também nós passamos, né? E eles também chegarão, evidentemente, ao estágio em que nós estamos e vão seguindo o curso natural. Então, essa dor faz parte de um processo evolutivo que vai burilando e vai preparando o ser para que ele possa aprender as lições e as leis divinas, esculpindo-as no seu próprio íntimo. Mas existe uma coisa muito assim curiosa que a gente poderia perguntar, né? Não dá a impressão que é um paradoxo entre a dor humana e o amor divino? Uma coisa assim meio contraditória, mas como é que, se Deus nos ama, como é que pode haver essa dor? Como é que Deus permite a dor se Ele é o nosso Pai de amor e de bondade? Por que então existe a dor? Não é uma pergunta assim curiosa? Ora, a gente poderia evoluir sem a dor? Aí a gente vai recorrer ao próprio Leon Denis, quando ele nos fala de uma maneira poética muito bonita, e vai dizer assim, olha só, meus amigos, coisa mais linda, ele vai dizer, a todos aqueles que perguntam, para que serve a dor? Para que serve a dor, então? Ele diz assim, respondo, para polir a pedra. A dor serve para polir. Esculpir o mármore, fundir o vidro, martelar o ferro. Serve para edificar e ornar o tempo magnífico, cheio de raios, de vibrações, de hinos, de perfumes, onde se combinam todas as artes para exprimirem o divino, prepararem a apoteose do pensamento consciente, celebrarem a libertação do espírito. Mas vai falar bonito assim, não é? Por isso que é um poeta. Além de falar tão bonito, né, que nos deixa encantados com essa linguagem tão assim maravilhosa, tem uma profundidade impressionante, porque é um conteúdo, né? Essa dor serve para quê? Vai polir a pedra, vai permitir um aparar de arestas, vai trabalhar o aperfeiçoamento, vai edificar.
Então, nada é casual. E vejamos que não é um castigo. Pelo contrário, isso faz parte do amor de Deus no processo da nossa evolução. Então, a dor, ela é um componente da lei de equilíbrio da própria natureza. É como nós vemos, por exemplo, a questão da conservação e da destruição, que são duas leis da natureza. A própria lei de destruição, ela não é abusiva, ela se dá exatamente no ponto de suas necessidades quando natural, ou quando naturais. Lei de destruição, que é uma lei natural, porque é uma lei divina. Agora, quando entra o componente humano, o ser humano, usando da sua liberdade, e aí abusando das suas faculdades, acaba destruindo o que não é necessário. Porque a lei de destruição, ela só destrui para renovar num processo de necessidade. Então, na natureza há um equilíbrio. Nada é abusivo. Aí a gente vê assim, mas Campete, essas nuvens, não é, de gafanhotos, essas tempestades de areia, enfim, tem todo um processo natural de fato. Mas a gente vê, não é o natural, e aí nós vamos trazer um conceito com muito cuidado, não é o natural, por exemplo, na natureza da própria constituição, na vegetação, por exemplo, você ter uma coisa extremamente concentrada. E às vezes fica observando, por exemplo, a questão da própria Amazônia, né, para você desmatar e fazer ou campos ligados, né, à agropecuária ou à produção, enfim, que seja, na natureza nada é excessivo, tudo é sob medida. Então, quando você reúne muitas coisas, ou uma coisa com uma grande quantidade, como, por exemplo, uma plantação para poder subsidiar, para poder assistir, para poder produzir, para gerar, matar a fome e também gerar lucro no comércio, né, nessa questão toda que a gente vê, né, da ecologia, não é? Então, a gente precisa refletir, porque isso tem consequências, isso atrai, por exemplo, determinadas pragas, que são também seres da natureza, que vêm numa quantidade que não viriam se não houvesse uma concentração. Havendo a concentração, eles também virão em massa. E aí o ser humano tem que providenciar o quê? Determinados elementos para combater, para tentar erradicar, e aí se usa de determinadas, às vezes, né, até venenos, essas coisas todas, que depois esses próprios seres, aí você destrói uns, e aí na cadeia alimentar começa a afetar, porque se você tira aquele que seria o predador, aquele outro que, né, seria a presa, ele começa a aumentar, e aí dá todo um desequilíbrio por influência do ser humano. Quantas coisas a gente já não fez, às vezes, de tirar os animais, depois tem que voltar um animal, porque aquele animal é importante naquele ecossistema. Então, na natureza, a lei, ela ocorre de forma realmente para cumprir o seu papel. Só há abuso por parte do ser humano. Nenhum vegetal, nenhum animal, e jamais Deus, evidentemente, abusaria. Tudo está dentro de um contexto de aprendizado. Então, a dor, ela faz parte da lei de equilíbrio, e mais do que isso, de educação. É para a educação de nós, espíritos. É para a nossa educação, para o nosso aperfeiçoamento. A educação aqui é um processo que às vezes é dolorido, porque a gente não se educa tão facilmente, não é? Temos ali, realmente, a Marcela falando, é sempre tão poético, poético e filósofo, né? Filosófico. A Tânia diz, por que é necessário que o animal passe pela dor se ele é um ser inconsciente, né? Tânia, a gente estava comentando sobre isso. O animal, ele não é tão inconsciente assim, não é? Ele tem as suas percepções. O animal pensa, embora não raciocine, porque ele tem ideias, mas ele não consegue concatenar as ideias. O animal sonha, né? O animal ama. Eu recebi agora recentemente, foi até hoje ou ontem, um vídeo encantador, né, de um pinguim, não sei se vocês viram, é um senhor aí, acho que no estado nordestino, lindo, né, dessa região maravilhosa, né, como vocês estão na Bahia, e ele cuidou de um pinguim que bateu ali, ele mora próximo ali, pelo que eu entendi, à margem, né, da praia, enfim, e aí ele cuidou de um pinguim, e esse pinguim, a cada certo tempo, ele volta para agradecer
E ele praticamente chama o indivíduo pelo nome, ele diz que é seu João, alguma coisa assim. É uma coisa impressionante. Fala, nossa, Campetti, isso é fantasia. Quando a gente vê Evolução Anímica de Leon Denis, eu recomendo, tá? Por favor, a leitura, porque não é bem o nosso objeto aqui, mas aí pode se desenvolver lá para ver como a questão é complexa. Mas para a gente entender, tudo tem uma razão de ser, nada é casual. O próprio princípio espiritual ali, no caso, já vai chegando nesse estágio, já está individualizado, então ele tem todo um processo de importância para que tudo aquilo que aconteça vai servir depois nas etapas seguintes. Então, aquilo não é em vão. É uma dor, mas não é um sofrimento. A gente vê, ai meu Deus do céu, aquele animalzinho, às vezes está assim e tudo, os acasos que sacrifica, aquela coisa toda na nossa lei ainda difícil, né? Aquela coisa, mas a gente precisa entender, nós precisamos fazer toda a nossa parte, receber com carinho, atender, né? Amar, proteger, é tudo isso, porque a gente também recebe, não é? É necessário que a dor se processe para a evolução? A evolução, sim. Há necessidade da dor para o processo evolutivo. Nós temos que passar pela dor, como Leon Denis respondeu. É um crisol que vai purificando, que vai burilando, que vai trabalhando. É como se nós fôssemos uma pedra bruta que você vai, sabe assim, vai tirando e tudo, e esculpindo, não é? Como Da Vinci mesmo, né? O Michelangelo, assim, diante de uma obra. E o próprio Sócrates, que também era escultor, né? O pessoal ficava admirado, mas como que conseguia de uma pedra bruta, né, fazer aquela coisa maravilhosa? Não, eu só estava enxergando o que estava lá dentro, eu só estou tirando as partes de fora. Então, é uma coisa assim bonita. Assim Deus vai fazendo conosco, vai nos esculpindo. E no processo dessa trajetória material, essa dor faz parte dessa evolução. Para a nossa educação, é muito importante a gente considerar a dor nesse processo educativo. Nós nos educamos à medida em que a gente vai trabalhando o nosso íntimo, a nossa intimidade. Então, a gente sente dor? Sente. Mas nós precisamos aprender a trabalhar essa dor, aprender a suportar a dor. Nós utilizarmos a dor como um processo de crescimento. Suprimir a dor e suprimireis ao mesmo tempo, o que é mais digno de admiração neste mundo, ou seja, a coragem de suportá-la. Muito bem. Elaine está falando dessa questão da coragem de suportar a dor. É o Leon Denis quem nos fala, né? É muito importante. Num trabalho que a gente tinha ontem, né, fizemos com os nossos amigos de Teixeira de Freitas, nós falamos desse momento que nós estamos vivendo. Estamos atravessando uma provação coletiva mundial. E, de fato, por quê? Porque não é localizada, não é só numa cidade, não é só no estado, não é só num país. Praticamente todos os países, são todos os países, mais de 210 países que nós temos no planeta, né, na Terra, estão passando por esse processo de pandemia, que é um inimigo comum, invisível, e é comum a todos. Não é o outro, não é outro povo, não é outra nação. É um vírus que está nos trazendo, nesse contexto, pela misericórdia divina, uma série de lições para o nosso aprendizado. E uma delas, né, nós colocamos ontem, eu até separei aqui o papel para colocar rapidamente, quais são os aprendizados que a gente tem com essa pandemia. Só um parêntese para a gente voltar, porque está tudo no contexto. Alteridade, assertividade, empatia, metanoia e resiliência. São as 5 lições que a gente aprende com essa questão da pandemia. Vocês entenderam alguma coisa? Deu para entender? Então, o que é exatamente isso? O que tem em comum essas 5 palavras, que não são tão comuns, digamos assim, mas vão se tornando cada vez mais usuais, né, no nosso dia a dia? Alteridade, assertividade, e nós temos a empatia, a metanoia e a resiliência. O que isso tem em comum? Tem o ser humano, no seu processo de evolução, no seu processo de educação, de libertação das suas amarras, de transformação, porque a alteridade se refere à nossa percepção quanto à existência do outro. O outro existe, não é? Então é muito importante considerar que o outro existindo, não é? A gente está seguindo aí a luta. Minha mamãezinha querida está chegando de viagem, eu tenho que aqui cumprimentá-la tão lindamente. Seus 81 anos de idade, foi para uma fazenda, está chegando agora, olha só que coisa linda. Então, a gente verifica a alteridade é nós considerarmos que o outro existe.
E veja o Evangelho como nos ensina, né? A necessidade de nós amarmos a Deus e amarmos ao próximo como amamos a nós mesmos. A assertividade é quando a gente considera que o outro existe e que ele tem direitos também e que merece ser respeitado. Por isso que é muito importante. A assertividade é o saber falar, é o saber dialogar, é o saber ser dignamente diante daquele numa relação fraterna, solidária. A empatia é quando a gente se coloca no lugar do outro para enxergar como o outro enxerga, sentir como o outro sente. É um enorme desafio. E a metanoia é o processo de transformação. É uma visão nova da realidade, é como nós enxergamos o mundo e como o Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo, nos permite esse trabalho todo, né? De renovação. Esse é o objetivo principal do Espiritismo, a reforma íntima de cada um de nós. E aí nós temos a resiliência. A resiliência é a nossa capacidade de adaptação. O conceito pela física é como se a gente pegasse um travesseiro, né, abraçasse fortemente e depois você solta o travesseiro e ele volta àquela posição anterior. Não é isso? Isso significa resiliência, ou seja, a capacidade de um objeto, após um impacto, ele retomar a posição anterior. Isso é resiliência. Quando se traz para o lado do ser humano, do comportamento do ser humano, nós estamos falando em adaptabilidade. Então, a necessidade de nós nos adaptarmos, de nós sermos, enfim, aqueles, não é, que somos seres flexíveis, não é? Cássia, perdi minha mãe há pouco tempo, e é uma dor, parece que não vou suportar. Vai sim, Cássia, vai. Eu perdi o meu papaizinho há 1 ano, e essa madrugada eu perdi um amigo. Nós vamos tocar nesse ponto. Você vai suportar sim, porque o amor de Deus é maior do que essas perdas, que não são perdas, porque não são a Deus. Então, apenas um até logo, um até breve. A morte é um passaporte para a verdadeira vida. A gente sente falta. Hoje eu chorei feito criança algumas vezes aqui, em casa, sozinho, entre aspas. Mas o amor sempre prossegue. E esse processo da dor nos leva a transubstanciar as nossas paixões no verdadeiro sentimento do amor. E a gente vai crescendo. O amor continua sempre, Cássia. Jamais morre e nós jamais nos separamos para sempre. É só um até breve, é um até logo. Em breve nós estaremos todos juntos e também já estamos juntos pelos laços do sentimento. Isso é resiliência. A capacidade de se adaptar, de ser flexível, de ser aberto, de sentir a dor e tirar da dor as suas lições. Diz Emmanuel que a dor é um constante convite da vida a fim de que aceitemos uma entrevista com Deus. Por isso, é um processo de educação. É a repercussão das violações da ordem eterna, nos fala Leon Denis. Quando nós violamos as leis divinas, nós vamos sentir o sofrimento. Ele usa a dor para a gente tomar aqui para facilitar o nosso entendimento, ok? Então, veja, quando nós, de certa maneira, nos desviamos do caminho correto, desviamos do que é o natural, do que é o divino, do que é o normal, a gente sofre as consequências. Então, quando se fala no novo normal, vamos voltar agora ao novo normal. Qual era o novo normal? Era um antigo, agora vai ter um novo normal no futuro. O que virá não é um novo normal, porque o que tinha antes não era normal. Nós estávamos num processo comum, muita gente fazendo as coisas, mas não estávamos no caminho certo. Não estava fazendo o que era certo, a vida não estava num ritmo acertado. Importante a gente considerar isso para o nosso crescimento. O que vem é um futuro transformador que vai nos pedir exatamente uma nova vista, um ponto de vista diferenciado à luz da espiritualidade, mais solidário, mais fraterno, mais humano, compreendendo o outro nas suas necessidades, usando essa questão da alteridade, da assertividade, da empatia, da metanoia que nos transforma e da resiliência que nos faz adaptar e sermos cada vez mais aqueles que vamos nos preparando para um mundo novo, um mundo de regeneração, que vai pertencer àqueles que são mansos, são pacíficos. Esses herdarão a terra prometida, a terra da regeneração. Por isso a gente vai trabalhando gradativamente. Se nós nos desviamos, então, da lei divina, e como a lei divina está inscrita na nossa consciência,
nós vamos sentir estas consequências, uma repercussão. Aí vem a questão do sofrimento. E nós temos a dor física e a dor moral. A dor física é o que nós sentimos no nosso veículo, no nosso soma, no nosso organismo. É o nosso corpo, não é isso? Uma dor física que pode afetar-nos de diversas formas. E essa dor, ela é tão assim importante que ela vem bater exatamente onde nós temos necessidades. Cada um de nós tem dor em um ou mais pontos do corpo, por uma questão até de necessidade de melhoria. E a gente, por às vezes, ter dificuldade em processar emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente o que nos acontece, nós reagimos e às vezes o nosso corpo vai mostrar, vai demonstrar. Então, alguns passam mal sentindo a dor do estômago, outro, né, no intestino, outro na cabeça, outro na coluna, não é isso? Outros nos pés, outros nas mãos, não é assim que vai dando? Várias dores que a gente sente, né? Um mal-estar, às vezes assim, dor no coração, e a gente vai vendo como é importante nós aprendermos a trabalhar essas dores todas, num processo de autogestão, de autoequilíbrio sobre nós mesmos, então. E a dor moral e espiritual, que é uma dor muito mais pungente, uma dor intensa que nós sentimos, às vezes, por exemplo, diante de uma situação que a gente não tem um controle sobre ela, ou às vezes algo que alguém fez e que nos, né, nos afetou, e a gente não vai revidar, porque nós sabemos que não devemos retribuir o mal com o mal. Então, sentimos um pouco da dor ainda, essa dor, né, lá interna, e a gente tem que processar tudo isso. Agora, é muito importante. E a minha mamãezinha que estava passando aqui há pouco tempo, ela sempre diz, meu filho, eu preciso falar o que eu sinto, porque eu tenho que botar para fora, porque senão depois eu fico doente. Eu falei, então tá bom, mãe, fala, bota tudo para fora, aqui entre nós não tem problema. A gente tem que, né, tomar cuidado para não ofender, magoar, ferir os outros. Mas entre nós a gente vai trabalhando, vai ajustando e as coisas vão acontecendo. Não guardar ódio, rancor, aquela coisa toda, porque depois vai, de fato, manifestar enfermidades, né, graves aí para necessidade da corrigenda. E aí tem um ponto que Leon Denis fala, que é muito importante. Ele diz assim que a dor, e aqui entendendo, no nosso caso, o sofrimento, né, porque o próprio o literato brasileiro, Carlos Drummond de Andrade, ele diz assim, que a dor é uma necessidade, é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, tomando aqui nesse sentido, né, o sofrimento vai ser necessário, então, enquanto o homem, o ser humano, não tiver posto o seu pensamento e atos de acordo com as leis eternas. O que vale dizer isso? Enquanto nós não alinharmos a nossa vontade, o nosso interesse, a nossa disposição, o nosso foco à vontade superior, aos desígnios maiores da espiritualidade. A partir do momento, e Leon Denis usa dor. Lá na frente nós não vamos ter nem dor, evidentemente, e muito menos sofrimento, entendendo o sofrimento como prolongamento desnecessário da dor. Quando tudo estiver alinhadinho, não haverá nem dor nem sofrimento. Por quê? Porque nós já estaremos agindo consoantes à vontade de Deus. Nós estaremos em harmonia. Nós já teremos passado por aquele processo de burilamento, né? De trabalhar todo o ponto assim. E eu queria trazer, enquanto vocês vão participando, não é? Vocês vão escrevendo aí que a Marilena está dizendo, quando perdemos um ente muito amado, que desencadeou há algum tempo, que desencarnou, deve ser, né? Há algum tempo, o que podemos fazer para que a dor da perda não se transforme em sofrimento? Ótima pergunta, Marilena. Se resignar, aceitar com o coração. O Evangelho fala, né, a resignação, que é uma forma de resiliência, é a aceitação do coração. Então, nós aceitarmos com o nosso sentimento. Entenda, o ente querido não é nosso. Por isso que não é uma perda. A gente só tem o sentimento da perda porque nós temos o sentimento da posse. Os filhos não são nossos. Ei, mãe,
não sou mais menino. Não é justo que também queira parir o meu destino. É difícil, mas nós criamos os filhos para o mundo. Os nossos pais não são nossos, os nossos irmãos não são nossos, e a gente tem que trabalhar esse desprendimento. Desprendimento. A possibilidade da gente se desprender. Então, só repetindo aqui para Marcela, né, repetir o que Leon Denis fala sobre a questão da dor e do sofrimento. Enquanto nós não alinharmos a nossa vontade à vontade de Deus, as leis eternas, nós vamos sentir dor e vamos sofrer. A partir do momento que a gente alinhar, a gente para de sentir dor e para de sofrer. Então, esse sofrimento é um prolongamento desnecessário da dor. Se a gente perde um ente querido, e agora eu vou me permitir rapidamente relatar, meu papaizinho querido, ele sempre dizia uma frase que é a seguinte: bendita a dor é a grande sinfonia que acorda os corações para a vida eterna. Olha que lindo, né? Bendita a dor é a grande sinfonia que acorda os corações para a vida eterna. E é isso mesmo, né? Sinfonia. A dor é uma sinfonia, porque ela vai nos convidando para dançar no seu ritmo, a ponto da gente estar afinados no diapasão da vontade divina, que sempre quer o nosso bem. Então, dia 13, segunda-feira da outra semana, estávamos comemorando, é desta semana, né? Não, da semana passada, que hoje é domingo, né? Já está começando outra semana. Comemorando não, evocando a lembrança muito saudosa de uma saudade saudável do desenlace da desencarnação do papaizinho. 13 de julho de 2019, ele, um sábado, pela madrugada, estava desencarnando. Segunda-feira agora, dia 13 de julho de 2020, fez um ano. E sentimos a presença dele ao longo de toda a semana, com uma saudade, com uma emoção, e vários relatos, inclusive, que a gente faz alguns trabalhos, né, assim, virtuais, e as próprias pessoas mais próximas, né, dizendo da presença do papaizinho. E aí, esta semana, nós soubemos de um amigo muito querido e estava numa situação já de despedida, um problema de câncer já há muito tempo, e ele, então, já estava se preparando. Nós fomos visitá-lo no hospital na sexta-feira e acompanhando, ele de fato já estava num processo de desligamento gradativo. E eu disse para a esposa dele, amanhã eu volto aqui. Isso foi ontem, né, sábado. E algumas atividades, tudo, eu disse para ela, olha, eu estarei amanhã com vocês. Hoje eu não estou podendo ir, tudo. Aí na madrugada de hoje, ele desencarnou. Um amigo muito querido. E é tão interessante, eu queria trazer para vocês, se vocês permitirem, que foi uma situação em que uma colega de trabalho profissional, ela disse assim, olha, seria muito bom que se escrevesse algo, mas assim, colocando o que de fato esse nosso irmão, não é? Merece, porque às vezes você tem aquela mensagem institucional e aquela mensagem, ela não tem aquele, né? Assim, aquele tom de, às vezes, uma proximidade, de um carinho e tudo. Então, aí eu preparei uma mensagem, falei, tá aí, vocês corrijam e tudo, e foi publicada agora no ambiente de trabalho para todo o pessoal, e eu queria compartilhar com vocês, até como uma homenagem de gratidão a esse nosso querido amigo e irmão. E eu vou dizer para vocês aqui o teor do que a gente rascunhou e foi compartilhado. Neste momento de provação coletiva mundial, tão difícil para a humanidade, enfrentamos o desafio de nos despedir de um amigo e irmão querido. Exemplo de homem de bem, era e continua sendo amado por todos os seus amigos pessoais e colegas de trabalho. Quem teve o privilégio da convivência com ele, testemunho da virtude em cada ação, reconhecerá a necessidade de expressar a incomensurável gratidão
ao intimorato batalhador. Após 12 anos de denodados esforços pela preservação da vida orgânica, o câncer o retira desta existência para alçá-lo ao limiar da espiritualidade superior. Porque, nobre amigo, você é vitorioso e continuará resoluto na dinâmica da vida imortal. As palavras são insuficientes para traduzir nossos sentimentos. Sua vida exemplar de esposo, de pai, de avô, de irmão e de amigo está acima das nossas limitadas referências. Tudo o que dissermos será pouco diante do muito que você representou e continua significando em nossa jornada. Ao tempo em que nos solidarizamos com seus familiares que aqui permanecem, mais puros, compartilhamos com você as melhores vibrações, os sentimentos mais puros e a nossa eterna gratidão pela sagrada oportunidade de termos estado, breve ou mais demoradamente, com tão agradável e edificante companhia. Até breve, amigo e irmão. Que Deus o abençoe. Nós te amamos e continuaremos a amá-lo eternamente. É um até breve, não é? É um até logo. Esse irmão, muito querido mesmo. Uma unanimidade, assim, de tanto carinho, de tanto amor. Uma pessoa serena, ponderada. E a gente tem que se despedir, né? A gente tem que se despedir. Faz parte, me lembrei do papazinho. Pedi ao papazinho que, se fosse possível, o recebesse também do outro lado. A espiritualidade vai atuando, não é? O corpo fica, se transforma na natureza, tudo, e nós, em espírito, continuamos imortais. É por isso que a dor faz parte. É preciso aprender, tirar da dor a lição. E é por isso que a gente tem no dizer do poeta indiano Rabindranath Tagore, prêmio Nobel da Literatura em 1913, numa obra linda, tocante, que se chama Pássaros Feridos. Pássaros Feridos? Pássaros Livres, porque Pássaros Feridos é uma outra série escrita do lado de cá. Lá os pássaros já estão livres, não é? E aí, Pássaros Livres, ele coloca num poema ou numa forma narrativa, que não é bem um poema, mas é uma crônica muito assim elaborada pela psicografia do apóstolo do bem Divaldo Pereira Franco, Fantasia em Dor. Olha que interessante o que ele fala. Ágil como o pensamento, me envolveste a casa mental, levando a minha emoção a transbordar em catadupas de sonho. Forte como a verdade, me tomaste a imaginação e a levaste aos cimos das concepções arrebatadoras. Dominador como o medo, conseguiste vergar-me a tua presença, não me concedendo nenhuma outra alternativa, senão a de submeter-me resignadamente. Grandioso como o sol te constituíste e a claridade única dos meus dias. Eu era verde, embora envelhecido, inexperiente, apesar de vivido, ansioso, não obstante cansado, amante, sem contudo haver provado do néctar do amor. Por isso, não te identifiquei de pronto. Só ao largo do tempo é que verifiquei que tu és a fantasia, não a realidade. A amizade, jamais o amor. O desejo, e nunca a felicidade do prazer profundo. Assim passaste rápida como um raio,
dolorosa como um espinho cravado na alma, permanecendo indiferente a mim, qual um bloco de mármore não trabalhado. Reúno, agora que desperto, os escombros em que me deixaste a alma para seguir na busca do bem, que é a etapa final da minha peregrinação demorada. Quem quiser aplaudir, Rabindranath Tagore e Divaldo Franco, fiquem à vontade. Porque aqui, nesta forma tão linda de dizer, nós percebemos o papel da dor no nosso processo evolutivo. E é tão profundo, tão tocante, que ele vai dizendo que só ao largo do tempo ele foi percebendo a importância dessa companheira, que não deixava de ser uma fantasia, não a realidade. A amizade, mas jamais o amor. O desejo, nunca a felicidade. E passou rapidamente, mas dolorosa como um espinho cravado na alma. Olha que forma forte de dizer, não é? Ficou indiferente a ele, qual um bloco de mármore a ser trabalhado. É o que a dor faz. Ela nos esculpe. Ela nos aprimora, nos acrisola. Paula Catarina diz assim, a dor individual e a dor coletiva têm diferença no processo de evolução? Tem. Mesmo num contexto de provação coletiva como nós estamos atravessando, Paula, cada um tem a sua cota e cada um também tira a sua própria lição, de acordo com o seu desempenho. Então, há processos que são individuais, que são intransferíveis. Não dá para a gente passar para outro, porque a responsabilidade é nossa. Mas pode haver de nos reunirmos no mesmo processo de dor, embora a maneira de perceber, de sentir e de agir será diferente dentro das possibilidades de cada um. Ok? Então, nós temos essa narrativa tão bonita de Tagore, como que se a dor num processo de despertamento. E aí está exatamente no dizer de Leon Denis o que a dor pode provocar em nós. Como a revelação. Revelar é como está lá na Gênese, no primeiro capítulo, quando fala do caráter da revelação espírita. Revelação, revelar vem de revelare, do latim, tirar o véu. É como se houvesse uma cortina e a gente abrisse. Hoje também recebi, queridos amigos do coração, irmãos, recebi também um vídeo, hoje a comunicação pelo WhatsApp, enfim, e recebi, assim, muito bonito, compartilhei com alguns amigos também, uma mensagem linda que coloca a janela, como nós, vários artistas representando nos seus quadros, né, a visualização da janela. E aí cada um da sua maneira e dizendo sempre um encanto, de forma tão linda. E nós estamos vivendo essa oportunidade, não é, Carla? Que está dizendo aqui, Deus abençoe a todos nós e a bondosa espiritualidade nos assista sempre, porque aí a gente tem essa oportunidade de reconhecer que nós não estamos sozinhos, estamos sempre protegidos. E a janela que a gente pode observar o exterior, a paisagem, vai depender muito dos nossos olhares. E essa revelação da dor nos traz isso. O que ela está a nos mostrar? Qual o véu que se desvenda perante o processo dorido que a gente atravessa? Que viveu aqui na existência física de 1846 a 1927, viu? Para a gente saber. Ele desencarnou com 81 anos de idade, praticamente cego, aprendeu o braille para continuar lendo, estudando e escrevendo. Era realmente um exemplo para todos nós. A dor, diz ele, não é somente o critério por excelência da vida. Veja que coisa linda que ele fala logo no início, né? A dor não é somente o critério por excelência da vida, ou seja, então a dor é o critério por excelência da vida. Mas não é só isso. Isso já é muito, é tão lindo, poderia parar por aí. Mas ele tem mais a dizer, ele tem mais para nos ensinar. Então a dor não é somente o critério por excelência da vida, a dor é o critério da nossa vida. É o juiz que pesa sobre os caracteres. É o juiz, a dor.
que vai pesar sobre o nosso caráter, sobre as consciências e da medida da verdadeira grandeza do homem, do ser humano. É a dor quem vai medir exatamente a grandeza que nós temos, a dignidade que nós temos, porque é no processo da dor que a gente demonstra exatamente quem nós somos e em que situação nos encontramos. É também um processo infalível para reconhecer o valor das teorias filosóficas e das doutrinas religiosas. Aí ele entra num aspecto mais filosófico, mais, não é, digamos assim, humanista, para dizer das doutrinas que podem apresentar algum conceito consolador e esclarecedor sobre a dor. A melhor será, evidentemente, a que nos conforta. Qual é a doutrina que vai ser a melhor de todas no sentido de nos atender? A que nos conforta, a que nos consola, a que diz por que as lágrimas são o guião da humanidade e fornece os meios de estancá-las. Então, vai explicar, vai consolar, vai trazer para nós os elementos para que a gente possa entender. Nós vamos sofrer, sim, nós vamos passar pelo luto. Queridos amigos, eles que passamos pela despedida temporária dos nossos entes queridos, de amigos, de companheiros, familiares, próximos ou até mais distantes, nós passamos pelo luto, sim, e precisamos passar pelo luto. Chorar não há nenhum problema, não há necessidade, mas o chorar faz parte. E a gente precisa lavar a alma, porque esse choro não é da dor irresignada, é da dor da saudade, da gratidão, do reconhecimento. E aí nós nos tornamos humanos, porque reconhecemos a grandiosidade da vida no exemplo daqueles com quem a gente teve o privilégio de conviver e que a gente gostaria, quiçá, de abraçar uma vez mais ainda nessa existência. E a oportunidade divina vai nos conceder que isso aconteça depois, não agora, porque não é a nossa vontade que se cumpre, mas é de Deus, nosso Pai, que sempre sabe o que é melhor para nós. E a gente vai aprendendo, então, a valorizar cada vez mais. Veja, ela que, então, vai dizer das lágrimas, que são o quinhão da humanidade, e fornece os meios de estancá-las, vai permitir que a gente enxugue as lágrimas, como tem, né, um livro muito bonito de Chico Xavier, Enxugando as Lágrimas, de mensagens daqueles que já deixaram esta existência, e do plano espiritual vem trazer esclarecimentos, consolos para os entes queridos que aqui permanecem. Pela dor, descobre-se com mais segurança o lugar onde brilha o mais belo. Olha que coisa tão linda, tão poética e tão profunda. Pela dor, descobre-se com mais segurança o lugar onde brilha o mais belo, onde o belo brilha de uma forma intensa, o mais doce raio da verdade, aquele que jamais se apaga. Isso é a revelação da dor. A dor vai mostrar as belezas da vida para todos nós. E o que tem de mais importante, nós não nos deixamos ou deixemos iludir pelas fantasias, pelas aparências, porque a dor nos acorda. A dor vai nos permitir enxergar a realidade. Então ela não é um mal. Pelo contrário, ela é um bem. Ela é uma grande oportunidade. Por isso que hoje, assim, já encerrando aqui as nossas palavras, enquanto vocês vão participando, por favor, vão mandando as suas mensagens finais, que passa depressa, não passa? Eu estava me recordando hoje, num dedilhar de violão, que eu não sei tocar nada, mas assim, de vez em quando, né? Quando batem essas coisas que nos tocam emocionalmente, o violão é um ótimo companheiro. E a gente, então, estava ali, eu estava pensando aqui numa música que eu vou me permitir colocar, não cantar, não vou arriscar, evidentemente, mas eu vou trazer para vocês um trecho muito bonito, que é a própria letra. Eu não sei de quem é. À época, a gente anotava as coisas, não botava o autor, a fonte, imagina. Hoje não pode fazer isso, né? Claro que não. Mas eu vou publicar aqui, porque quem sabe colocando, até encontre quem é o autor, tanto da letra quanto da melodia, e que se chama Planta Amor. Diz assim: o mundo será
feliz. Se a gente se esforçar em plantar amor nos corações. Não importa se vier a dor, pois ela não nos vencerá. Importa se tivermos amor para dar. Retire as sementes do teu coração, a água de tuas lágrimas, a força do teu amor e planta com fé no Senhor. Sim, um mundo novo então virá, trazendo em si a paz, a luz, fazendo renascer em nosso eu a mensagem de Jesus. Bonito, não é? Tão tocante. Fala da esperança, fala do que a gente pode encontrar, do que nos aguarda, e a gente pode abrir então o nosso coração, né, Alexandre? Para receber esses processos desafiadores que nós estamos vivendo nesses momentos e nos sentirmos assim, consolados, esclarecidos pelas bênçãos das luzes que o Espiritismo nos proporciona, revivecendo o cristianismo, a doutrina de Jesus, na verdade, o seu evangelho na pureza primitiva. Essencial. Então, que possamos guardar esta mensagem da dor que nos toca profundamente, para que nós possamos escolher a feliz escolha do amor e seguirmos rumo a Deus no caminho da felicidade e da plenitude. Queria agradecer, Alexandre, a gentileza do convite, a oportunidade de estarmos aqui, a presença desses nossos irmãos que tão pacientemente aí nos acompanharam, estão nos ouvindo. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Nós aqui agradecemos porque foi belíssimo, muito emocionante, como todos os amigos estão colocando aí. Tivemos as cidades de Guanambi, Monte Alto, Igaporã, Salvador, Carinhanha e tantas outras cidades participando conosco e tiveram a alegria de ouvir tão belas palavras nesta noite. Todos muito felizes. E nós não combinamos antes, mas eu ia fazer mais um pedido. Se a gente puder encerrar com a sua prece, concluindo a nossa noite, se assim for possível, para a conclusão mesmo do nosso momento. Vamos fazer sim. Aproveitar então esse momento para a gente agradecer a Deus, nosso Pai, pela vida e pela bênção da imortalidade. Agradecer a Jesus pelo planeta Terra que nos serve de morada, que é o nosso lar, é a nossa escola, é o nosso templo, é o nosso hospital, é a nossa oficina de trabalho. Agradecer a Ismael, governador espiritual do Brasil, e aquele humanista que coordena todos os trabalhos voltados à evangelização do nosso país e que também tem a responsabilidade de espargir a tantos outros países do nosso planeta. Queremos agradecer a Allan Kardec pelo Espiritismo, que é uma luz na nossa vida, e pela fé raciocinada que nos dá lucidez. Agradecer aos amigos espirituais protetores que tão bondosamente nos assistem, nos protegem e continuam nos orientando, nos acompanhando. Agradecer aos nossos papaizinhos queridos, porque nos deram o ensejo da presente encarnação e nos educaram com tanto amor e carinho. E recordando a figura meiga de Jesus, evocando a presença de amigos espirituais, e uma vez mais sentindo o Tagore a nos dizer
encontrei-te um dia e pediste para eu cantar. Minha voz se perdia na sinfonia da terra em festa e eu não podia cantar. Me chamaste amigo e a voz da tua melodia deu melodia à minha voz para que eu te chamasse irmão. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos. Muito belo. Que Deus nos abençoe por esta noite. Lembrando a todos que amanhã teremos a palestra com Abigail Guimarães com o tema Reflexões sobre a Morte. Aguardamos a todos aqui no mesmo horário. Pedimos que se inscrevam no canal para que sejam avisados quando nós lá agendamos as lives, as palestras. E obrigado pela atenção de todos. Que Deus nos abençoe e que a paz do Mestre nos envolva. Fiquem em paz.